Graça e paz. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor Deus, te peço que esteja conosco durante esse estudo e te louvo por todas as bênçãos concedidas. Amém. Hoje iremos estudar mais uma lição da revista Esperança em Tempo de Quarentena. É a lição 4, Engajamento Solidário. O texto base dessa lição é Filipenses capítulo 2, versículos 1 até o 11, que diz: Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. O coração solidário não é uma escolha para o cristão. É inerente à verdadeira fé em Jesus. Uma vez alicerçada nele, em sua pessoa e em seus atos, perceberemos que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há espaço apenas para uma legítima atitude agregadora, que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática. Em Filipenses 2, versículo 5 diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não são necessários discursos de natureza política e ideológica para agirmos solidariamente. Apenas um firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Cristo. Para isso, proponho procurarmos entender Jesus em seu majestoso ato solidário. Então, reflita: o que o motivou? Contra o que lutava? De que maneira o fez? 1. A motivação da ação solidária: amor. O mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos de higiene. Devemos nos mover em direção ao zelo pelo outro, cuidados em proteger o próximo, como respeitar o isolamento social, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel nas mãos, auxiliar aqueles que se encontram no grupo de risco, ou seja, novas formas de oferecermos amor. Esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama, mesmo que possa parecer um exagero. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? Por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição.
Podemos verificar essa afirmação em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ato extraordinário, amor inigualável, muito desejável. Esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos, da maneira que for necessária, ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor de Cristo. 2. O contexto da ação solidária, a morte iminente. Estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual ainda não temos uma vacina aprovada e liberada pela OMS. Esta vacina está em estudo. A reclusão é para preservação, manutenção da saúde, sobrevivência. A questão que perpassa toda a temática é a luta contra a morte pela vida, em especial aqueles a quem o vírus representa um potencial mortal ainda maior. Este é o contexto no qual estamos lidando. Um esforço mundial para que haja o mínimo possível de vítimas fatais do vírus. Nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte, e todos somos parte desse grupo de risco. Mais agravada ainda essa situação, por se tratar da condenação eterna. O salmista traduz a angústia trazida pela iminência da morte. Em Salmos 89, versículo 48 diz: Que homem pode viver e não pode ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ou seja, todos nós estamos fadados a um dia morrermos. E por isso precisamos ter a preocupação em lutarmos pela nossa vida eterna. Para isso, nós precisamos aceitar Jesus como nosso legítimo e único Salvador. Confiar e mantermos a nossa fé plenamente nele. E assim poderemos nos livrar da morte espiritual. Jesus, em seu gesto de amor, morrendo por nós na cruz, tomando para si nossos pecados, promove uma mudança. Passamos de condenados para libertos. Em 1 Coríntios 15, versículo 55 diz: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, essa situação toda pode ser revertida, né? A morte espiritual, você pode manter-se, né, vivo espiritualmente, desde que você aceite Jesus como seu legítimo Salvador. E é esse amor, né, é com esse amor de Cristo que nós confrontamos as diversas faces da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos esse mesmo amor de Jesus. Ele é a cura para toda forma de morte. A ação solidária, autossacrifício. No episódio da viúva pobre, observamos uma senhora fazendo do seu pouco seu tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito quase nada. Você pode verificar essa passagem em Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4, mas eu vou ler com vocês apenas 2 versículos, o versículo 3 e 4, que diz: Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Através desse episódio, Jesus nos ensina que a efetividade não está relacionada à quantidade, e sim à qualidade. Ofertas sem qualidade moral
nada significam quando comparadas a ofertas pequenas quantitativamente, mas moralmente imensuráveis. Daí a pergunta: o que estamos dispostos a dar? Quando pensamos na pandemia, certamente alguns já se perguntaram: será suficiente para preservar as pessoas próximas, higienizar com mais frequência as minhas mãos? Usar máscara em todo lugar público? Cumprimentar as pessoas de longe? Evitar ao máximo sair de casa? Como minha dificuldade financeira pode ser útil para frear o vírus? Essas e outras perguntas partem do ponto de vista quantitativo. O propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado mediante essas ações. O propósito é fazer algo por alguém que quero preservar, qualquer coisa que esteja ao alcance. Se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado, desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. Em relação às ações de preservação da pandemia, precisam demonstrar que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro, um engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. Lembre-se, em Colossenses 3, versículo 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Ou seja, gente, o importante é que as ações praticadas sejam feitas com amor e com o intuito de proteger, zelar pela vida de quem você ama, pela vida do seu próximo. 4. Igreja primitiva, um caso concreto. É muito didático para nós perceber que a saída desta crise não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas no agir coletivo por um bem comum. Isso é engajamento solidário. Agir com todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. A Igreja, em sua gênese, demonstrou essa solidariedade, engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça logo na sua primeira expressão coletiva. Em momentos difíceis dos novos convertidos, não faltou ação coletiva para lhes suprir suas necessidades. Nós podemos ver essa passagem em Atos 2, versículos 44 a 46. Atualmente, devido às circunstâncias adversas que todos nós estamos passando, é preciso ajudar e compartilhar com os mais necessitados, assim como a igreja primitiva fez. Vamos ver o que a palavra nos ensina em Mateus, capítulo 10, versículo 42. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Ou seja, nós estamos ajudando uns aos outros, praticando, exercendo realmente o amor de Cristo, como Cristo nos ensinou, amando o nosso próximo, e Deus ainda promete, Jesus ainda promete que nós seremos recompensados, nós iremos receber o nosso galardão. Então, assim, além de você estar fazendo o bem, que te promove também um bem-estar muito grande quando você pratica uma ação benéfica ao seu próximo, Deus ainda vai te abençoar, Deus ainda vai te dar ainda o seu prêmio, que foi o que nós acabamos de ver aqui, em Mateus, não perderá a sua recompensa, Vamos ver aqui o que Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 2 diz: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor,
assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Então, que as nossas ações sejam ações pensadas realmente no bem-estar do nosso próximo. Eu sei que muitas dessas ações acabam nos privando de fazermos muitas coisas, né, que faziam parte, né, da nossa vida comum, dos nossos hábitos, né, antigos, mas de acordo com toda essa mudança, né, proporcionada pela pandemia, nós temos novos hábitos e que vamos ter que incorporar esses hábitos ainda por um bom tempo, porque esse vírus ainda vai ficar circulante aí no mundo durante um tempo e não temos a vacina ainda. Então são ações que eu faço também, eu me protejo, mas pelo amor ao meu próximo, eu também protejo esse próximo e cuido não só daqueles que eu amo, né, que eu vivo com eles, né, diariamente, mas com os outros também, aqueles que não fazem parte da minha vida cotidiana, mas estão comigo aqui nesse mundo. Então eu preciso ter essa consciência e esse é um exemplo genuíno do amor de Cristo, quando eu penso além de mim mesmo e por eu pensar além de mim, eu pensando no meu próximo, eu acabo sacrificando sim muitas ações, muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas façam com amor, porque é isso que Cristo espera de cada um de nós. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço que Deus os abençoe e que vocês permaneçam nele até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau.